professora Alessandra Grangeiro e hoje nós estamos aqui na Escola Bíblica Cedros do Líbano para falarmos dos evangelhos de Mateus e Marcos. Não é somente para não deixar vocês se esquecerem de forma nenhuma que nós estamos fazendo um estudo panorâmico da Bíblia, né? E já fizemos esse estudo do Antigo Testamento. Na aula passada, nós fizemos considerações gerais acerca do Novo Testamento e agora nós iremos falar um pouco, sempre de forma panorâmica, dos evangelhos de Mateus e de Marcos. Antes disso, eu preciso perguntar para vocês por que há 4 evangelhos, não é? É uma coisa que eu acho muito interessante. E desde que eu comecei a estudar sobre essas coisas, eu fiquei encantada do porquê existirem 4 evangelhos, não é? Isso, de acordo com os estudiosos, pode ser explicado por conta das 4 classes representativas de povos nesse período histórico da vinda de Jesus, da formação do Novo Testamento. Quais povos eram esses? Os judeus eram importantíssimos porque era aquele povo escolhido, o povo cujas promessas remontavam à chamada de Abraão, que passava por Isaac, por Jacó, por Davi, por Salomão, etc., como nós vimos já na nossa visão panorâmica do Antigo Testamento. Os romanos eram extremamente importantes porque eram os povos que dominavam no momento, né? Um povo de guerra, um povo poderoso que criou o maior império que a antiguidade conheceu. E também os gregos. Os gregos, conforme nós vimos até na aula passada, houve também o Império Grego, dominado por Alexandre Grande. O auge do Império Grego foi nas mãos do Alexandre o Grande, né? O pai dele havia iniciado esse império, o rei Filipe da Macedônia, mas o auge foi com Alexandre o Grande. E a Grécia foi considerado o berço filosófico da antiguidade. Então, mesmo durante esse domínio do Império Romano, digamos que culturalmente falando, intelectualmente falando, ainda existia uma influência grega muito forte. E, finalmente, a classe representativa de povo era a igreja, que na igreja ia se reunindo povos de todas as nações e formavam esse povo. Então, a leitura dos evangelhos, e os estudiosos foram percebendo isso, quando se lê o livro de Mateus, percebe-se por várias características, por exemplo, porque dá ênfase à genealogia de Jesus logo no começo. Quem se interessava totalmente por genealogia eram os judeus, porque tem muitas referências a profetas do Antigo Testamento e diz, e cumpriu-se. Então, entende-se que eram os judeus que tinham interesse no cumprimento dessas promessas. Então, por isso, os estudiosos entendem que o Evangelho de Mateus foi escrito, claro, assim como todos os evangelhos, para toda a humanidade, mas mais especificamente para os judeus, não é? Qual que é o tema central desse livro? O tema central desse livro é a apresentação de Jesus como rei. Então, quem esperava o Messias, quem esperava um rei para dominar, eram os judeus, não é? Então, apresenta Jesus dessa forma porque eram os judeus que tinham
grandes esperanças da vinda de um Messias, e para o caso dos judeus especificamente, eles tinham esperança na vinda desse rei para restabelecer a nação de Israel e levar a nação de Israel ao mesmo esplendor dos tempos de Salomão, não é? Do rei Salomão. Então, esse evangelho traz inúmeras citações do Antigo Testamento, e é ele que mostra então que o Messias que haveria de vir, que os judeus estavam esperando, era esse aqui do Evangelho de Mateus, que era da descendência de Davi e de Abraão. Daí que o livro começa: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e assim segue uma sequência até chegar aqui em José, não é? Que do ponto de vista humano, né, seria o pai de Jesus. Então estabelece essa linhagem aqui até Davi e Abraão, né? Diferente da genealogia do livro de Lucas, conforme nós veremos posteriormente. Então, nesse evangelho tem uma repetição muito frequente de reino e reino dos céus. E revela um outro tema muito importante de Mateus, que traz, especialmente nos capítulos 5, 6 e 7, uma espécie de constituição do reino de Deus, né? Então, e traz leis que então regulamentariam esse reino. Então, esse é o evangelho que traz, é o que mais traz essa constituição do reino de Deus, que eu quero mostrar em alguns versículos para vocês posteriormente, como as leis desse reino são distintas das leis do nosso mundo, né? O autor é Mateus. Esse Mateus foi um coletor de impostos, né? E por ser um coletor de impostos, ele então trabalhava para o Império Romano, era alguém que era mal visto pelos judeus, porque ele cobrava, né, inclusive dos judeus, impostos para o Império Romano. Então era alguém rejeitado pelos judeus, mas nós sabemos da misericórdia, da graça do Senhor Jesus, que escolhe as pessoas e dão a elas uma chance, né, para se tornarem novas criaturas, e foi esse, né, o caso de Mateus, o coletor de impostos. Então, só reafirmando, né, esse evangelho, assim como todos, foi escrito para a humanidade em geral, mas para os judeus em particular, né? E agora de forma mais sistematizada, porque que os estudiosos pensam dessa forma? Porque tem um grande número de citações do Antigo Testamento, tem cerca de 60 citações. E isso porque quem está pregando para os judeus necessariamente precisa provar a sua doutrina por meio do Antigo Testamento, porque os judeus tinham quase que, pode-se dizer, uma veneração realmente pelo Antigo Testamento. Eles não tinham dúvida que o Antigo Testamento havia sido dado por Deus para aquele povo, né? Então, qualquer ensinamento que viesse deveria estar harmonizado com o Antigo Testamento, que já estava todo estabelecido no tempo da vinda de Jesus, não é? As primeiras palavras, como eu já disse, as primeiras palavras do livro são a genealogia de Jesus, e só mesmo os judeus, para dar tanta importância a filho de quem, que era filho de quem,
que era filho de quem, só mesmo os judeus deveriam estar com essa atenção, né, voltada para quem é esse moço, de onde ele veio, de quem ele é filho. E a ausência geral de explicação dos costumes judaicos, né? Então, como fala de vários costumes de uma forma natural, os estudiosos entendem, e nós evidentemente concordamos, que está falando para pessoas que já conhecem esses costumes, né? Então, de todos os evangelistas, esse evangelho é o mais organizado didaticamente, ele sempre intercala narrativas e discursos, né? As narrativas vão sempre dizer respeito às ações de Jesus, às curas, aos milagres, outros feitos de Jesus, e os discursos são os ensinamentos de Jesus. Os discursos de Jesus estão agrupados aqui em 6 grandes discursos. O do Sermão da Montanha, que eu quero ler alguns versículos depois com vocês, o do capítulo 5 a 7, o envio em missão, no capítulo 10, as parábolas, que começam a partir do capítulo 13, a vida em comunidade, no 18, o discurso que ele fez aos fariseus, no 23, o discurso sobre a vinda do homem, no 24 e 25, que é um discurso altamente escatológico. Então, o coração de Mateus bate muito forte pelos judeus, mas a visão dele também é uma visão que é universalista, né? A salvação pode ser e deve ser alcançada por todos os povos, não é? Então, no primeiro e no último capítulo desse evangelho aqui, Jesus é apresentado como Emanuel, que significa Deus está conosco, né? E ao final desse evangelho, ele faz aquela promessa maravilhosa, né, de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Uma palavra-chave desse evangelho aqui é justiça. E essa palavra justiça é muito importante, e nós temos um ensinamento muito grande aqui em Mateus, porque Jesus fala que se a nossa justiça não se exceder à justiça dos escribas e dos fariseus, jamais nós entraremos no reino dos céus, não é? O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, né? A mãe dele, Maria, tudo indica que ela nasceu numa família rica e era uma figura importante na igreja de Jerusalém. Pedro chama Marcos de filho, e tudo indica, né, que foi ele que realmente conduziu Marcos ao Senhor, e estava juntamente com ele, né, com Marcos. Pedro estava com Marcos quando ele escreveu a primeira epístola dele. Marcos fez uma viagem com Paulo e Barnabé para Antioquia. Ele acompanhou-os na primeira viagem, mas depois eles resolveram se separar, né? Mas essa é uma história muito interessante, porque embora tenha, por certo, havido algum conflito que gerou a separação, mas nós vemos o Marcos sempre demonstrando companheirismo pelo apóstolo Paulo, né? Ele foi útil ao apóstolo Paulo e o ajudou durante o tempo que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Nós vemos isso na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 10. E isso tudo apesar da sua deserção, né? Apesar do conflito que eles tiveram lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 38 a 40. Marcos, então, provavelmente aprendeu com Pedro sobre a vida de Jesus, e os estudiosos e a tradição têm uma segurança muito forte de dizer que esse evangelho que foi escrito por Marcos foi muito
Marcos foi totalmente instruído por Pedro, né? Escrevendo, então, Marcos foi escrevendo aquilo que o apóstolo Pedro passava para ele. Durante a segunda prisão de Paulo em Roma, ele pede, né, a visita de Marcos e demonstra com isso, então, que um fracasso inicial, como foi, podemos dizer, o fracasso de Marcos, de não prosseguir nas viagens missionárias com Paulo, esse fracasso, ele é sempre superado e as pessoas ainda podem dar muitos frutos, né? Que foi o caso de Marcos, que inclusive escreveu esse evangelho. Se o evangelho de Mateus foi escrito mais especificamente para os judeus, Marcos foi escrito mais especificamente aos romanos. Ele é o evangelho que mais tem ações de Jesus, que mais falam de imediatamente, é o que tem menos discursos, é o que não tem genealogia. Genealogia não teria nenhum interesse para os romanos. E os romanos, homens de guerra, homens valentes, homens de muita ação, eles provavelmente se interessariam mais por um homem que fosse muito ativo, não é? Então, aqui é o evangelho que sempre que aparece algum costume ou palavra judaica é explicado o que significa e aparece mais o uso de palavras latinas, como por exemplo legião e centurião. O latim era a língua do Império Romano do Ocidente, não é? E Marcos então já entra logo nos relatos sobre o ministério de Jesus, porque o romano não se interessaria por ensino, muito por discursos, mas ele interessaria muito mais pelas ações de Jesus do que por qualquer outra coisa, não é? A palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes nesse evangelho. Então, por isso ele se preocupa menos com os discursos e mais com a ação. Aparece muito o tempo presente histórico ou gerúndio, coisas do tipo assim, vendo-lhes a fé, tendo Jesus, ouvindo isso, olhando-os ao redor. Por quê? Porque esses verbos indicam uma ação presente, mas que ainda não está acabada, ou seja, Jesus continua fazendo, né? E é o evangelho que tudo indica foi o primeiro a ser escrito. Só tem 2 textozinhos que são próprios desse evangelho, ou seja, que nós só encontramos nesse evangelho. 2 milagres que estão só nesse evangelho: a cura do surdo-mudo, lá no capítulo 7, versículo 31 a 37, a cura do cego de Betsaida, lá no capítulo 8, e apenas 2 parábolas também são próprias deste livro, ou seja, não encontra nenhum outro evangelho, que é a semente que germina, no capítulo 4, os versículos 26 a 29, e a do porteiro, lá no capítulo 13, 34, 37. O que eu quero dizer é que esses que eu acabei de citar, nós só encontramos no Evangelho de Marcos. E todos os outros conteúdos de Marcos, nós vemos esses conteúdos aparecerem nos outros evangelhos, no caso Mateus e Lucas, porque o Evangelho de João, conforme nós veremos, é bem diferente desses 3 evangelhos, não é? E uma outra coisinha que eu gostaria de ressaltar aqui, antes de eu pegar algumas questões sobre o Evangelho de Mateus, é que Jesus também, claro que aparece
com menos ênfase do que em Mateus, mas evidentemente, tanto no evangelho de Mateus quanto em todos os evangelhos, ele vai sempre aparecer como o Messias, né? E é aquele que vem para estabelecer o reino de Deus entre os homens. Essas são considerações gerais desses dois evangelhos. Agora, eu gostaria de ler alguns trechos do evangelho de Mateus com vocês. Alguns trechos aqui daqueles capítulos que são considerados a Constituição, né? Capítulos 5, 6 e 7 e outros, para nós entendermos um pouco a tônica, né, desse evangelho. Aqui no capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que eu gostaria de destacar aqui, né? Nós não vamos desenvolver um estudo, não temos tempo para isso, mas eu gostaria de destacar, olha, bem-aventurados significa felizes. No reino de Deus são felizes os que são pobres de espírito, são felizes os que choram, são felizes os mansos, são felizes os que têm fome e sede de justiça, são felizes os misericordiosos, não é? Então Jesus nos mostra aqui que se eu quero ter felicidade dentro do reino de Deus, os padrões são outros. Eu não tenho que ser valente, eu não tenho que ser autoritária, eu não tenho que ser altiva, mas eu tenho que ser quebrantada. Pobre de espírito significa que eu reconheço que Deus é tudo na minha vida e que sem Ele eu não sou nada. Então, as pessoas felizes no reino de Deus são as pessoas que passam a ter essas características, não é? Então, nós vamos entendendo aqui no Evangelho, nesse Evangelho, que o reino de Deus eu preciso de fazer escolhas, não é? Olha aqui, por exemplo, no capítulo 6, aqui Jesus dá um conselho para nós. Olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não é? A leitura do Evangelho, a leitura da palavra, nos faz realmente compreender a vontade de Deus. Então, olha, Jesus fala que existem dois caminhos, um caminho que é estreito, um caminho que é largo. E ele diz, olha, meus filhos, o caminho largo, todo mundo entra por ele, porque é fácil. Agora, eu vou pedir para vocês, escolha o caminho, né? Entra pela porta que é estreita, né? Entra pela porta que é estreita, pelo caminho que é apertado. E por que ele fala disso, desse caminho que é apertado? Porque nós vamos ver mais adiante que se alguém, Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. A renúncia é a entrada pela porta estreita, não é? Então, quando nós lemos a palavra, é que nós vamos tendo entendimento do que é realmente o reino de Deus. Porque
se eu pudesse viver exatamente a vida que o meu coração pecaminoso me leva a viver, Jesus não teria que ter deixado o trono de glória e majestade que ele deixou na eternidade para nascer como homem, ser morto numa cruz e ressuscitar, não é? Então, eu preciso ter amor por essa palavra e buscar o conhecimento de Deus, a revelação de Deus por meio da leitura dessa palavra aqui. Vamos ver o que ele fala lá no capítulo 11, 28. Vinde a mim, aqui é algo maravilhoso. Não é aquela renúncia que eu tinha dito anteriormente. Eu também vou ler sobre a renúncia, mas agora é outro momento. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que promessa. Quem está cansado, nesse tempo principalmente que nós estamos vivendo, não é? Oprimidos, ele falou, olha, se vocês estão assim, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha, vocês precisam vir até mim, mas não basta vir até mim, vocês têm que aprender comigo, né? Vocês vão ter que aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. E aí, se vocês aprenderem comigo, ele diz, olha, encontrareis descanso para a vossa alma. Portanto, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, não é? Então, em Jesus Cristo, nós vamos encontrar esse refrigério para a nossa alma. E olha, como nós encontramos refrigério para a nossa alma? Em tempos angustiosos, tempos de incerteza, tempos de pânico, tempos de dores, mas a palavra de Jesus permanece eterna e para sempre. Ele fala, olha, não andeis cuidadosos contra a vossa vida. Olha, não anda preocupado com a sua vida, não é? Pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Olha, não preocupe com essas coisas. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha, quando você estiver muito preocupado, olha para as aves. Fala, gente, mas essas aves, elas ficam aí tranquilas, de boa, todo dia, e não falta nada para elas, porque Deus as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que beberemos, ou que comeremos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro no reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando nós aprendemos com Jesus, quando nós trazemos para Jesus o nosso cansaço, confiamos nele e aprendemos com ele, nós encontramos refrigério para a nossa alma, porque nós decidimos então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino. E aquela passagem que eu
havia me referido anteriormente para vocês, está no capítulo 16, no versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A salvação é uma graça imerecida que nós recebemos de Deus. Mas Jesus morreu por nós para fazer de nós nova criatura. E para eu ser nova criatura, eu preciso renunciar à minha vida. Eu preciso perder a minha vida para eu ganhar a minha vida. E quando eu faço isso, me torno uma nova criatura. Eu quero realmente ser alguém usada por Deus para continuar a obra que Jesus começou, não é? Então ele finaliza aqui esse evangelho dizendo que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso exatamente que eu estou fazendo aqui, ensinando vocês a guardarem as palavras de Jesus, para que nós possamos estar com Ele realmente todos os dias da nossa vida e até a consumação do século e passarmos toda a eternidade ao lado de Jesus. Até a próxima, para nós termos também uma visão panorâmica dos evangelhos de Lucas e de João. Até!